Eu venho aqui hoje trabalhar um pouco com vocês, usando um pouquinho da teoria da gramática funcional e bastante da linguística cognitiva. Um dos temas da linguística cognitiva é justamente a integração conceptual, ou a conceptual blending em inglês, né? Mesclagem. E então eu vou trabalhar com esse tema, certo? Aplicando em gramática e em texto também, porque um dos princípios da linguística cognitiva é não, digamos assim, fazer distinções fixas entre os níveis de análise. Então, uma coisa é fonética, tradicionalmente uma coisa é fonética, outra é morfologia, outra é sintaxe, outra é texto, outra é enunciação, outra é discurso. A linguística cognitiva, ela mostra que há um contínuo entre esses vários níveis de análise e um princípio que você aplica, digamos, para o texto, você aplica também para a sintaxe, ou para a morfologia, ou para a fonologia. Tá? Bem, mas há uma tendência bastante recente, quando se fala em linguística cognitiva também, para trabalhar com sistemas complexos. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre complexidade de sistemas complexos. Sobre isso. Ponto de partida, portanto, é a linguagem humana como um sistema adaptativo complexo. Aliás, saiu um livro muito interessante ano passado, nos Estados Unidos, da Joan Beebe, chama-se Language as Adaptive Complex System. Linguagem como um sistema adaptativo complexo. Muito interessante esse livro, em que ela, pela primeira vez, trabalha integrando a parte de linguística em sistemas complexos. Então, primeiro, antes de falar em sistemas complexos, talvez seja interessante falar em eventos complexos. O que é um evento complexo? É um evento que surge de repente do nada e também depois de algum tempo desaparece. Por exemplo, o vulcão na Islândia começa a jogar lava, há uma série de problemas, aviões não podem levantar voo porque partículas podem se solidificar dentro do motor do avião, então pode parar a turbina, para tudo. Quer dizer, ninguém foi lá cutucar o vulcão, sozinho ele começou a lançar lava. E depois de um certo tempo ele para. Aí parou tudo. Quer dizer, é um evento complexo. Um engarrafamento surge do nada. A opção de carros começam a parar por algum motivo e depois não precisa ninguém ir lá atrás dos carros. Olha, você vai para cá, desvia para cá. Não, a coisa se resolve sozinho. Parece que uma mão invisível resolve. São os chamados eventos complexos. A nossa vida inteira é um grande evento complexo. Quer dizer, você vai fazer uma coisa, de repente alguma coisa surge do nada, você muda de emprego, muda de, às vezes, de profissão, passa a fazer outra coisa, arruma um namorado, se casa, não deu certo, descasa, casa de novo. Quer dizer, nossa vida é um sistema, uma série de eventos complexos. Nós somos seres complexos, certo? Nós somos sistemas complexos. Características de sistemas complexos. Contém agentes, são autoadaptativos e são abertos. Só o universo seria fechado, né? Contém agentes, alguma coisa que age provocando outras coisas. São autoadaptativos, eles se adaptam. Nosso corpo, por exemplo, agora estamos falando de sistemas complexos. Nosso corpo é um sistema complexo. Por quê? Porque ele contém agentes. Vamos pensar do ponto de vista biológico. Nosso corpo contém agentes que nos protegem de infecções. Por exemplo, se você foi vacinado contra um tipo de doença, você, quando se expõe a essa doença, o seu corpo automaticamente produz anticorpos para se defender, certo? Portanto, contém agentes. O seu corpo se adapta a uma série de situações, tá? Calor, você começa a suar,
Por quê? Porque o líquido, a água, quando passa a sistema gasoso, quando ela evapora, ela rouba calor do meio ambiente para refrigerar seu corpo. Se está um dia frio, você começa a ficar com o rosto vermelho, porque por uma circulação mais periférica, né? Para aquecer. Nós, por exemplo, as mãos foram feitas para pegar alguma coisa, mas você pode adaptar para tocar piano, para escrever. Os pés foram feitos para andar, você pode adaptar para jogar futebol. Então nós nos adaptamos. E são sistemas abertos, porque interage, um sistema complexo interage com o que está perto. Então, por exemplo, vamos supor que amanhã você vai visitar alguém, você passa por uma rua e lá de uma casa sai um cachorro bravo atrás de você. Bem, o que aconteceu? Você conseguiu se safar. Da próxima vez que você for fazer essa mesma visita, ou você atravessa a calçada para outra calçada, ou você dá a volta por uma outra rua. Quer dizer, você interage com o ambiente e você se adapta a esse ambiente, evitando aquele agente, que seria aquele cachorro bravo que ia atrás de você, certo? Então, um sistema complexo se caracteriza por isso. Mudanças, isso agora é importante, em sistemas complexos e não complexos. Por exemplo, em sistemas não complexos, nós temos uma ordem que pode produzir uma desordem e essa desordem produz mais desordem. Por exemplo, se você deixa acumular na louça da pia do café da manhã, você almoça, deixa a louça do almoço na pia e à noite você deixa a louça também na pia, no dia seguinte está pior. Quer dizer, essas louças que estão lá postas na pia, elas não vão se reorganizar e se lavar por si próprias e cada uma ir para o armário. A não ser que seja um filme do Harry Potter, onde alguém usa aquela varinha mágica e tal e arruma a cozinha, certo? Então essa é a característica de um sistema não complexo. Já um sistema complexo trabalha de maneira diferente. Desordem? Não. Caos. Mudanças num sistema complexo envolve ordem, caos e depois ordem. Bem, aí você deve estar pensando, a caos é desordem. Não é. O conceito de caos, grego, não significa desordem. Nem o conceito de caos, usado na física moderna, significa desordem. O conceito de caos é o conceito de preparação. Por exemplo, aparentemente pode ser desordem, mas não é. Caos é entendida pela física moderna, era entendida pelos gregos como uma coleção de prompts. Aí nós estamos usando um empréstimo da informática, né? À espera de instruções de mudança. Essas instruções são chamadas de atratores. Imagine vocês a mesa de um carpinteiro. Você olha, nossa, desordem, pregos, martelo, lápis, régua, eu podia colocar mais coisas aí, lixa, chave de fenda, uma porção de ferramentas. Quem olha, fala, nossa, mas que bagunça, né? Não, não é bagunça, é um caos. Por quê? Porque a partir disso aí, o carpinteiro vai fazer, por exemplo, uma pequena mesa. Então, mas como? Porque ele tinha o quê? O projeto de mesa. Ele, quando chega perto dessa desarrumação que está aí, na verdade ele sabe que ele vai usar, digamos, o lápis, a régua para fazer desenhar, digamos, a madeira, medir, depois vai usar o prego para pregar os pedaços, ele sabe o que vai fazer. Então ele faz a mesa. Quer dizer, o atrator é o projeto que ele tem dentro da cabeça de mesa. Então, de um sistema. Então, o que nós temos nessa mesa são prompts, são coisas preparadas para se fazer uma cadeira. E nós temos um grande atrator, que é o projeto de cadeira, ou de mesa, no caso,
que o marceneiro tem na cabeça, o carpinteiro tem na cabeça. Então, dessa aparente desordem, que é causa de desordem, ele vai tirar uma mesa. Tá? Outro exemplo, uma bandeira. Aliás, eu pus duas aqui, porque eu vou fazer uma apresentação um pouco parecida na UFAL, semana que vem, então pus a bandeira espanhola também, certo? Veja bem, uma bandeira tem um movimento, não é um movimento desordenado, é um movimento caótico. Por que é um movimento caótico e não desordenado? Porque nós temos dois atratores. Um deles é a força da gravidade, que é constante. O outro atrator é o vento, que pode diminuir, pode aumentar e pode mudar de direção. Então, vendo uma bandeira tremulando ao vento, você já tem certeza absoluta que essa bandeira não vai se voltar na direção contrária ao vento. Você tem certeza também que se o vento cessar, essa bandeira não vai ficar para cima, ela vai ser atraída para baixo pela força da gravidade. Então você tem dois atratores para esse movimento caótico, que não é desordenado. Você tem a força da gravidade e tem a força e a direção do vento. Isso para entender o que é, na verdade, caos e o que é, portanto, um atrator. Tá? Bem, atratores e adaptação. John Bowlby diz: na literatura a respeito de sistemas adaptativos, atrator é o nome dado à trajetória assumida por um sistema dinâmico. Isso é uma definição dela no livro Language, Usage and Cognition. Quer dizer, depois tem dois pontos, e Language as Adaptive Complex Systems, né? Bom, exemplo, os gêneros como atratores discursivos. Então, você sabe, quando você vai falar ou você vai expressar linguisticamente, você sempre faz isso dentro de um gênero. E esse gênero é um atrator. Então, se é uma conversa formal, isso vai definir mais ou menos que registro você vai usar, de que maneira você vai falar. Se você vai fazer uma petição num processo jurídico, esse gênero, petição, é um atrator. Você vai trabalhar a sua linguagem dentro desse gênero. Então, os gêneros são atratores. Mas, nós temos outros atratores. Eu vou conversar rapidamente sobre alguns. Por exemplo, o principal atrator no sistema, na linguagem humana como um sistema complexo adaptativo é o sentido. Afinal de contas, a linguagem humana foi feita para a comunicação. Então, o sentido é importante como um atrator. Mas nós temos um outro atrator que é a economia. Nós somos pessoas econômicas. Nós sempre procuramos fazer as coisas com menor esforço. Então, por exemplo, em vez de falar fotografia, eu falo foto. Em vez de falar motocicleta, eu falo moto. E assim por diante. Vou diminuindo. Economia. Até o ponto em que eu posso ter problemas de comunicação. Por exemplo, nós temos o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, os falais, eles falam. Que eu fale, que tu fales, que ele fale. Que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. E temos o verbo falir. Entrar em falência, não é isso? Se fosse conjugado no presente do indicativo e no presente subjuntivo, seria eu falo, tu fales, ele fale. Nós falimos, vós faleis, eles falem. E no subjuntivo seria que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falamos, que vós faleis, né? Então, o que acontece? Há uma homonímia. Bem, então, por causa dessa homonímia, o atrator sentido faça com que um desses verbos fique defectivo. Isso não seja conjugado nas formas isotônicas. Então, o verbo falir só se conjuga falimos, falis. Por quê? Afinal de contas, eu tenho o verbo falar e o verbo falir. Qual dos dois é mais usado em português? Não é falar? Então, é mais econômico eu deixar o verbo falir defectivo e o verbo falar regular. Entenderam?
É sempre uma tensão dialética entre dois atratores, sentido e economia. Então, para manter o sentido, eu deixo um dos verbos defectivo, e justamente aquele que é menos usado, o verbo falir. Isso explica por que um verbo é defectivo e outro não é, por exemplo. Bem, eu trouxe alguns exemplos assim do dia a dia para vocês. Nós temos um outro atrator, então eu disse economia, sentido, economia, sociabilidade é um outro atrator também. Nós somos seres sociais, nós nos comunicamos. Então, dentro do atrator sociabilidade, nós temos um outro atrator que é a preservação da face, a maneira, digamos, educada de a gente falar, uso de modalizadores, são vinculados ao atrator sociabilidade. Tipologia, o tipo da língua. Quando você pega um empréstimo que vem de fora, stress, você acaba falando estresse e até estresse. Coloca mais uma vogal. Por que a gente normalmente escreve estresse aportuguesando e não apenas estresse? A gente faz uma prótese, quer dizer, uma vogal no começo, stress, e faz o quê? Paragoge, uma outra vogal no fim, estresse. Essa última vogal também é pelo atrator tipologia. Por quê? Nós temos um dos atratores tipológicos é evitar o travamento de sílaba por consoante em português. Então, em português europeu, eles resolvem acrescentando uma vogal. Por exemplo, ela vai fazer um bolo, ele vai cantar, fazeire, cantaire. Fazer um bolo, cantaire, vai cantaire. Quer dizer, em muitos dialetos de Portugal, se acrescenta uma vogal, bom, você deixa de ter uma sílaba travada em consoante. No português brasileiro, a gente elimina a consoante final. Ela vai fazer o bolo. Você quer comer bolo? Ela vai cantar. Todos nós falamos assim. O que você vai fazer depois da palestra? Que você vai fazer? E não fazer. Você quer sair comigo? E não você quer sair comigo. Percebem? Quer sair? Então nós cortamos a consoante final. Os portugueses de Portugal acrescentam mais uma vogal, no fundo, como fizemos com estresse, estresse, mais uma vogal, que foi uma solução. Mas no Brasil a gente corta. E vejam que interessante, como sistema complexo adaptativo. Quando você, em vez de você vai vir amanhã, você vai vir amanhã. Gente, todo mundo fala assim. Você vai vir amanhã? Ué, já que vem esse troço, você vai vir amanhã. Bem, se for português de Portugal, não há problema, a solução deles vai vir amanhã, põe uma vogal a mais, sem problema. Só que quando você usa a opção brasileira, elimina a vogal final, a consoante final, você vai vir amanhã, e gente, deu problema com o atrator sentido, porque é homônimo da primeira pessoa do perfeito indicativo do verbo ver. Eu vi, tu viste, ele viu. Não é isso? Você vai vir, mas eu quero vir, não quero ver. Então, automaticamente, por uma questão de adaptação, você adapta para a primeira pessoa do perfeito do indicativo do verbo vir. Eu vim, de vim. Você vai vir amanhã? Estão entendendo como a linguagem é um sistema complexo adaptativo? Então, nós temos um atrator tipológico, tipologia, tá? Então, os portugueses lá adaptam de um jeito, a gente adapta de outro jeito aqui no Brasil. Como eles acrescentam uma vogal, vai vir, nenhum problema. Não dá problema com o atrator sentido. Mas nós no Brasil cortamos a consoante. Então, quando eu falo fazer, fazer. Querer, querer.
Mas quando eu corto a vogal para vir, puxa, fica o verbo vir, primeira pessoa do perfeito. Aí o que eu faço? Adaptação. Gente, por incrível que pareça, a linguagem humana é inteirinha amarrada com arame, viu? É tudo improvisado, adaptado, aliás, por setores externos, inclusive culturais, históricos. A gente sabe disso, tá? Deve ser um exemplo da linguagem como um sistema complexo, adaptativo, certo? Ok? Agora nós vamos conversar aqui sobre sistemas, sobre um tema da linguística cognitiva, que é a integração conceptual como um atrator. Bem, esse estudo sobre... É claro que um dos temas da linguística cognitiva é o blending, ou a integração conceptual, conceptual integration ou blending, certo? É um dos temas. Nós temos muitos outros temas, como linguagem corporificada, que é um outro grande tema, esquemas de imagem, metáforas primárias, metonímia, metáfora, estudos sobre polissemia, enfim. E esse tema, integração conceptual, foi desenvolvido pioneiramente por dois norte-americanos, um da Universidade de Berkeley, que é o Gilles Fauconnier, e o outro da Universidade atualmente de Cleveland, que é o Mark Turner. Escreveram juntos um livro em 2002, chamado The Way We Think, a maneira como nós pensamos. Embora o Mark Turner tivesse escrito anteriormente, há uns 6 anos antes, um outro livro, um dos melhores livros que eu li até hoje, The Literary Mind, a mente literária, em que ele começa a trabalhar com essa noção do blending, e aí vem o Fauconnier, que já tinha trabalhado com a teoria dos espaços mentais, mental spaces, e então produz em ambos esse livro, The Way We Think. Então, Fauconnier e Turner, 2002, trabalha extensamente com esse conceito de integração conceptual como uma característica neurológica humana, certo? Questão vinculado, portanto, à neurociência. É claro que esse processo de integração conceptual, ele foi sendo aperfeiçoado pelos próprios autores e por outros autores mais recentes, em termos de aplicação, em termos de restrição, quer dizer, como é que funciona mesmo, onde é que funciona, e é um dos grandes temas hoje da linguística cognitiva. Então vamos ver o que seria esse fenômeno, esse atrator, a integração conceptual. Partindo pelo exemplo é mais fácil. Parentesco. Por exemplo, chega à sua casa uma pessoa que é sua tia. Ela chega assim e fala: escuta, eu queria falar com a minha irmã, é possível? Ela está em casa? Quem que você vai chamar? Sua mãe. Porque sua mãe é irmã da sua tia. Então, essa integração de parentesco. Às vezes uma criança pequena, ela aprende isso quando, por exemplo, a avó chega à casa da netinha, começa a conversar com a netinha, fala assim: pois é, né, querida, você sabia que eu sou mãe da sua mãe? Que ela é minha filhinha? A criança não acredita, afinal de contas, ela não viu a avó dela pegar a mãe dela no colo e outras coisas assim. Então ela começa: ah, mas como? De que jeito? Bem, depois ela acaba entendendo, certo? Então, parentesco é um tipo de integração conceptual. Integração da profissão à pessoa. Então, você chega alguém aqui durante um dia para Maria Flávia e diz assim: professora, a senhora pode me ajudar aqui nesse texto? Quer dizer, chama de professora, quer dizer, integração da profissão à pessoa. Metonímia é um processo de integração conceptual. Por exemplo, de onde eu estou aqui, eu só vejo do Eli
do tronco para cima, os braços, as mãos, nem consigo ver. Mas eu sei que ele está inteirinho aí atrás. Certo? Porque eu vejo parte, mas eu integro automaticamente a parte no todo. Visualmente, nós estamos o tempo inteiro fazendo uma integração visual metonímica. Integramos parte no todo. Mesmo as pessoas que estão aqui na frente, eu não estou vendo a parte de trás, não estou vendo, mas eu sei que vocês estão inteiros aí, completos. Não é isso? Então, metonímia é uma integração conceptual. Quando eu digo Planalto Blinda Palocci, é uma integração metonímica entre o Palácio do Planalto, que é a sede do governo, e o governo Dilma, por exemplo. Então, é uma integração metonímica. Metáfora é outro tipo de integração conceptual, quando eu integro duas realidades. Eu posso dizer, por exemplo, Neymar foi um leão no último jogo do Santos. Então, uma integração conceptual entre um animal bravo, selvagem, digamos assim, valente, né? Com um jogador. Bem, e temos muito mais exemplos de integração conceptual. Vejam, palavras, por exemplo, quando eu digo assim, já que eu falei em leão, né? O leão é um animal doméstico. Bem, perceba que eu estou integrando todos os leões do mundo no masculino singular. O leão, leões e leoas. É um processo de integração conceitual quando eu uso o singular masculino para denominar uma espécie. Quando eu falo, por exemplo, o jovem hoje tem uma ansiedade por possuir cada vez mais equipamentos eletrônicos. Jovem. E vejam vocês, primeiro eu tenho os homens e mulheres jovens, certo? Os jovens. Eu tenho uma integração conceitual, o adjetivo passa a funcionar como substantivo. Os jovens, como eu falo, os jovens, os velhos, os pobres. Quer dizer, eu tenho esse tipo de derivação que eu faço, né, de adjetivo funcionar como substantivo, já é uma integração conceitual com contiguidade, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas quando você fala o jovem, você usou o singular. Você outra vez integrou todos os jovens num jovem só, o jovem. Quando você pega, por exemplo, a conta de luz da sua casa, assim, não aguento mais, cada mês que passa essa conta fica mais alta. O que você está fazendo? Você está integrando todas as contas anteriores numa só, não é essa que está crescendo. Você está integrando por compressão, comprimindo todas aquelas contas anteriores numa conta só. Certo? Você faz integração conceitual com provérbios. Vamos supor, você está ligando para uma pessoa, já ligou 10 vezes. Aí você me pergunta, pois mas não atende, o que eu faço? Aí eu digo para você, olha, água mole em pedra dura, né? Como é que você entende? Vou continuar ligando. Você faz uma integração conceitual do provérbio, água mole em pedra dura, tudo bate até que fura. Eu nem preciso dizer o provérbio inteiro, eu falo, água mole em pedra dura, né? O que acontece? Você completa o provérbio na sua cabeça, tanto bate até que fura, você integra esse provérbio na ação que você está fazendo e você entende que você deve continuar ligando. Chega um momento a pessoa atende. Então, uma integração conceitual. Bem. Parentesco. Aqui eu vou mostrar para vocês, de uma maneira bastante simples, um modelo do Fauconnier. Esse modelo envolve dois inputs. Um input 1, um input 1, seria o que está à esquerda, um input 2, que é o que está à direita, um espaço genérico lá em cima, onde você junta tudo, na verdade você faz isso na sua cabeça em milésimos de segundo, tá? E depois o espaço blending, que é o de baixo, onde você integra, espaço blending ou o espaço de integração. De um lado você tem o conceito de mãe e filha,
do outro, vamos supor, uma mãe e uma filha específicos, que são Júlia e Marta, por exemplo. Então, mãe, filha, Júlia e Marta, você diz Júlia é a mãe de Marta. E, consequentemente, Marta, você pode dizer, é a filha de Júlia. Seria a integração de parentesco. Metáfora. Quando você fala, minha namorada é um anjo. Como é que se processa essa integração? Bem, você tem no input one, que é, na verdade, os elementos do frame de um anjo. Um frame, o frame é um conjunto de elementos que define, entre aspas, um termo qualquer. Então, o anjo é invisível, tem asas, é bom, protege. Então, nós teríamos alguns traços: invisibilidade, asas, bondade e proteção. O input 2 da namorada, você pode pensar beleza e amor. Aí você junta tudo: invisibilidade, asas, bondade, proteção, beleza e amor, que é o espaço genérico, e você integra no espaço blend. Você tem bondade, proteção, pode ser que seja ou pode ser que não, mas beleza e amor mais bondade. Quando você fala um anjo, você quer dizer, na verdade, que ela é boazinha. Eventualmente, você quer dizer que pode até querer dizer que ela protege você, certo? Agora, um fato interessante é que quando você faz, em muitos casos, quando você faz essa integração conceptual, você não aproveita todos os elementos do frame do input one. Você desabilita ou desintegra. Então, quando você fala minha namorada é um anjo, não quer dizer que ela tem asas e que ela é invisível. Você quer dizer que ela é boazinha, ela é muito boa. Eventualmente que ela protege você. Então, o conceito de integração quase sempre está acompanhado do conceito ou da noção de desintegração, quer dizer, desabilitação. Vou dar mais alguns exemplos. Alguns elementos pertencentes ao frame do input one são desintegrados para evitar choque. Exemplos de gramática. Veja, coisa que a gente usa no dia a dia. Meu computador anda dando problemas. O meu computador vive dando problemas. Não é isso? Então, como é que você faz? Significa andar como verbo principal. Locomoção a pé, duração breve. Andar como auxiliar, duração breve. Você desabilita, você desintegra locomoção a pé. Quando você fala meu computador anda dando problema, você faz uma integração conceptual entre andar e durar o problema para usar como modificador de aspecto externo. Todo verbo tem um aspecto interno, né? Se eu digo assim, pular, andar e envelhecer. Há uma diferença de sentido entre esses três verbos. Claro, é bem patente essa diferença de sentido. Mas há também uma diferença de aspecto, que é a duração do processo. Pular é breve, pontual, andar é durativo e envelhecer é incoativo, demora muito mais tempo. Então, todo verbo tem o seu aspecto interno. E você pode mudar, alterar o aspecto interno de um verbo de várias maneiras. Eu digo, ela andava muito devagar, então você prolonga o aspecto de andar. E uma maneira de você fazer essa mudança é o verbo auxiliar. São os auxiliares aspectuais. Ela continua a andar, acabou de andar, prossegue andando, assim por diante, né? Então, eu uso, nesse caso, o verbo andar como auxiliar de aspecto externo. Mas para fazer isso, eu desabilito ou desintegro locomoção a pé. Então, meu computador anda dando problemas, significa apenas que ele dá problemas, é um processo contínuo. Mas não é para sempre, né? Já quando eu digo, meu computador vive dando problemas, bem, aí é duração longa. O que é viver? Atividade vital, biológica, certo? Só que computador não é algo biológico.
Então, quando eu falo meu computador vive dando problemas, eu uso o verbo viver como um auxiliar, duração longa, e eu desabilito ou desintegro a atividade vital. Como você vê, na metáfora eu faço isso. Minha namorada é um anjo? Bem, eu desintegro invisibilidade e asas para integrar apenas a bondade, o elemento do frame que me interessa. No caso da polissemia, quando eu vou usar um verbo principal como verbo auxiliar, eu desintegro também alguns traços. Quando eu digo minha mãe é uma rocha, qual é o frame de rocha? Mineral, inanimado, forte, resistente. Bem, quando eu faço a metade, minha mãe é uma rocha, eu desabilito o mineral inanimado. Eu só me interesso por força, resistência. É isso que eu quero dizer quando eu falo que minha mãe é uma rocha. Então, todo o processo de integração conceitual envolve, nem todos, mas quase todos esses processos envolvem não só a integração, mas a desintegração, a desabilitação de algum elemento do frame. Vamos trabalhar com dois outros atratores agora: economia e contiguidade. Porque contiguidade é um grande atrator também, certo? Por exemplo, tudo que está pertinho, nós temos, digamos, passagem de elementos do frame. Então eu tenho telefone celular. Por economia, eu passo a dizer celular. E o significado de telefone passa para celular. Celular passa a significar telefone celular. Então é um processo de integração conceptual. Quer dizer, celular assume, integra o termo telefone. Arremesso lateral, que é um tipo de jogada de futebol, quando a bola sai pela lateral do campo, o jogador tem que arremessar a bola com as duas mãos por sobre a cabeça, para entregar a bola para alguém do time dele. Então, eu posso dizer simplesmente lateral. Filme de curta-metragem. Curta. Então, o que acontece? Por questão de economia, eu posso dizer meu celular está sem sinal. Ou o jogador cobrou mal a lateral. Ou aquele cineasta fez 2 curtas e um longa no ano passado. Então, por economia, nós fazemos isso. E por que podemos fazer isso? Porque o atrator contiguidade faz com que a gente possa integrar conceptualmente um elemento no outro elemento. A Flávia me lembrou de um exemplo interessante. Nós sempre tivemos uma expressão usada na imprensa aqui no Brasil que é risco de vida. Ele não corre risco de vida. Por quê? Porque em todas as línguas do mundo, com relação à morte, evita-se a forma, digamos, mais dura, morreu. Então, perdeu a vida. Você vê um filme em inglês, ninguém diz assim, ele morreu. He's gone. Ele se foi, certo? Então, ele não corre risco de perder a vida. Ou então ele corre risco de perder a vida. E aí, por questão de economia, risco de vida significa risco de perder a vida, que perder esse elemento do frame passou para risco de vida. Faz parte. Agora vem aí alguém da imprensa, né? E diz, nossa, está errado, vamos falar risco de morte. O que é um absurdo. Em Portugal, o pessoal continua escrevendo risco de vida nos jornais. Só aqui no Brasil alguém começa a escrever risco de morte. Aí vem a Hebe Camargo no programa dela e fala assim, nossa, ela é bonita de morrer. Não, é tão chato. Falar, é bonita de viver. Gente, sabe, morrer nesse sentido metafórico é usado. Nossa, ele morre de amor por ela. Não é isso? Está morrendo de amores.
Poxa, eu morro agora por um bombom de chocolate, certo? Normal. O que eu vejo, no fundo, é aquela mania de hipercorreção. Quer dizer, a pessoa achar que, quer dizer, fazer uma reanálise fundamentada numa lógica que já foi superada, certo? Por exemplo, você tem em português dupla negação. Assim, eu não vi nada. Então eu posso pensar, eu não vi nada. Se eu não vi nada, então eu vi alguma coisa. Certo? Menos com menos dá mais. É capaz que apareça algum jornalista aí e fale, não, eu não posso dizer eu não vi nada, eu não vi algo. Mas é complicado. Quer dizer, você mexer numa coisa que, digamos, já houve essa adaptação, existem motivos para essa dupla negação no português. Claro, se você puser o nada antes, você não vai duplicar, você não pode dizer eu nada não vi, eu nada vi. Você fala não apareceu ninguém, mas não vai falar ninguém não apareceu, ninguém apareceu. Daqui a pouco alguém pode falar, não, mas espera aí, se eu tenho não apareceu ninguém, eu tenho que ter ninguém não apareceu. Ou então, se não apareceu ninguém, então apareceu alguém. Então tem que colocar não apareceu alguém, por exemplo. Eu acho que isso até é possível que Freud explica, né? Explique. Mas, no fundo, são pessoas que conscientemente começam a fazer uma análise e querer atribuir à linguagem um aspecto estritamente lógico que a linguagem não tem. Que, como eu disse há pouco, linguagem é um sistema adaptativo complexo. Então alguém pode querer... E aí saem essas pérolas, né? Como risco de vida, risco de morte. Há uma outra expressão também que se usa, não estou lembrando agora qual seja, mas também é uma outra correção. É a mesma coisa quando alguém fala galfo em vez de garfo, né? Porque acha que o certo deve ser galfo também, né? Então, nós temos aí economia e um atrator contiguidade. Existem exemplos diacrônicos. Na França, por exemplo, quando foi criado no começo do século XX, um veículo coletivo sobre rodas, motor, depois da invenção do carro, criou-se então voiture omnibus, em francês. Significava o quê? Um veículo para todos. Omnibus, em latim, significa para todos. Omnis, omni, que é todos, e ibus, que é a flexão do dativo, plural da terceira declinação latina. Eu posso dizer, por exemplo, vocês fazem latim aqui na faculdade? Não. Então eu posso dizer puellae, rosas dant civibus. Quer dizer, as meninas dão rosas para o povo, para a população, para as pessoas, para os civis, não é isso? Vai civibus porque é dativo. Então, omnibus significa para todos. Aí isso foi traduzido no caso do português, omnibus, ônibus, né? Dativo, ônibus. O português de Portugal fez tudo errado, chamado de autocarro, né? Autocarro. Mas no inglês, bus, e até criou-se um Airbus. Mas esse bus é simplesmente um pedacinho do ibus, que era um dativo latino da terceira declinação. Então houve uma integração conceitual de voiture omnibus para ônibus em português, significando um tipo de veículo, o inglês bus e até o ônibus aéreo, que seria a marca do avião francês, né? Airbus. Isso é um processo diacrônico. E há outros até mais conhecidos, como chemin de fer métropolitain. Chemin de fer métropolitain em francês,
os franceses primeiramente falavam métropolitain. Je vais prendre le métropolitain. Mas depois, por questão de economia, atrator economia, metrô, que virou metrô em português do Brasil. Em português de Portugal também é metrô, só que eles falam metro, certo? Metro, metrô. É um processo de integração conceitual por contiguidade, dois atratores, contiguidade e economia. Outros exemplos clássicos, fructum persicum, era fruto persa, persicum virou pêssego em português. Persicum, esse adjetivo persicum já passava a significar no latim vulgar um determinado tipo de fruto. Aí, pérsico está no acusativo, que é o caso lexicogênico, né? Aí virou a assimilação total regressiva, persicum, pêssego. O U é fechado, o E era breve latino, ele fica fechado por metafonia e fica pêssego. Isso para quem gosta de gramática histórica. Malamatiana, quer dizer, um fruto. Matiana é de uma região da Alemanha, Matia. Então ficou maçã também. São casos históricos, diacrônicos, de integração conceitual por contiguidade e economia. Nós temos aí. Então, vejam que interessante. Vamos trabalhar um pouquinho com sintaxe agora. Nós temos frases. Veja, nós estamos saindo um pouco da morfologia para entrar na sintaxe. Dentro daquele princípio da linguística cognitiva, de que um fenômeno, veja bem, um fenômeno cognitivo, que é a integração conceitual de parentesco, metonímia, aquilo tudo que a gente viu, também, claro, funciona na gramática. Então nós temos aí, uma cerveja seria ótimo, uma aspirina seria bom, 10 copas é suficiente, é preciso fé. Todas as frases são muito boas, mas aparentemente parece que falta concordância. Se é uma cerveja, seria ótima, uma aspirina seria boa, 10 cópias são suficientes e é precisa fé, que fé é feminino, a fé. Mas a gente sabe que é preciso fé é uma frase perfeitamente boa em português. Tanto quanto uma aspirina seria bom. Por quê? Se você pegar uma gramática tradicional do português, você pega o Celso Cunha, pega o Rocha Lima, e vai dizer que são casos especiais de concordância, são exceções de concordância verbal. Exceções. Rocha Lima tem inclusive um capítulo chamado Concordância Especial do Verbo Ser. Aí ele tenta uma explicação até latina. Olha, na verdade, quando se fala em uma cerveja, uma aspirina seria bom, uma aspirina seria algo bom, alguma coisa assim. O que é torcer muito a situação. Então, o que está acontecendo aí? Na verdade, isso é uma abreviação por economia. Beber uma cerveja seria ótimo. Quando você fala, nossa, está quente, uma cerveja seria bom, hein? O que é que seria bom? Tomar uma cerveja. Você percebe? O que você quer dizer? O sujeito de seria ótimo não é uma coisa. É um evento do qual participa essa coisa. Quando você fala uma cerveja, seria ótimo, você não quer dizer que a cerveja como coisa, mas um evento com a cerveja que seria ótimo, quer dizer, você beber a cerveja. Estou com dor de cabeça, uma aspirina seria ótimo. Seria bom uma aspirina. Estou com dor de cabeça, seria bom uma aspirina, não seria? Seria bom você tomar uma aspirina. Só que por economia, que é um atrator, você tira um pedaço, sobra só aspirina. Mas você continua fazendo a concordância como se fosse uma oração, o sujeito. Porque quando você tem o sujeito uma oração, o verbo ser fica na terceira pessoa do singular, o predicativo fica no masculino singular. Por exemplo, é bom que ela viaje. Se você tiver plural, é bom que elas viajem. Você não vai dizer são bons que elas viajem, né? É bom que ela viaje, é bom que elas viajem. Então, quando o sujeito é uma oração, o verbo ser fica na terceira pessoa do singular e o adjetivo no masculino singular. São as formas não marcadas. Então, quando você fala uma cerveja seria ótimo,
É um processo de integração conceitual sintático. Você está integrando uma parte da sentença. Fazer ou tirar 10 cópias é suficiente. Chega lá no camarada do show lá, quantas cópias? 10 cópias é suficiente. Você está predicando o quê? Um evento. 10 cópias, portanto, não é um sujeito. É um vestígio de uma oração que é sujeito. É isso. Ora, sim, no caso das cópias, você pode dizer 10 cópias são suficientes. Só que há uma diferença. Quando você fala 10 cópias é suficiente, você está predicando o evento. Quando você fala 10 cópias é suficiente, você está predicando o evento. Quando você fala 10 cópias são suficientes, você está predicando o resultado do evento. As cópias prontas. As duas formas são possíveis, mas elas significam coisas um pouquinho diferentes. Tá? É preciso ter fé. Claro. Olha aí, fé é vestígio de ter fé. Por exemplo, o sujeito tem uma sentença da qual fé é um vestígio. É um processo de integração conceitual também. Vejam que interessante isso aí. O emprego metafórico do futuro do pretérito. Acho que antes de falar sobre isso, eu posso conversar um pouquinho com vocês sobre aquilo que vocês devem saber, devem ter estudado há muito tempo, são as chamadas metáforas temporais. Por volta da década, na verdade, 64, o Harold Weinreich, um alemão, escreveu um livro chamado Tempus. Escreveu em alemão, foi traduzido para o francês, em que ele estuda as chamadas metáforas temporais. Quer dizer, o uso dos tempos do mundo narrado no mundo comentado, no mundo comentado no mundo narrado. Alguém de vocês já ouviu falar nas metáforas temporais? Quem ouviu falar? Levanta a mão. Metáforas temporais. Bom, eu vou explicar. Seguinte, tempos verbais. Vamos supor, eu vou contar para vocês uma história. No dia 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral saiu com 13 caravelas, com 13 barcos, algumas eram naus, outras caravelas, para fazer uma viagem às Índias. Teve medo das calmarias, desviou então o navio para a frota para o ocidente, até que no dia 22 de abril descobriu uma nova terra, o Brasil, passado. Aí, 4 dias depois, Frei Henrique rezaria a primeira missa. Esse é o futuro do pretérito, que é um futuro do pretérito mesmo, que é o emprego canônico do futuro do pretérito. Bem, estamos falando no mundo narrado, narrativo. Agora, mundo comentado. Eu posso comentar com vocês? Pois é, tal, você veja só o que está acontecendo com o Palocci, ele não consegue explicar. Diz ele que está explicando como é que ele ganha 10 milhões de reais em 2 meses, depois da eleição da Dilma, né? E diz que é tudo honesto, que não houve nenhum problema e tal. Sinceramente, apesar de todas as exigências aí da imprensa e de outros partidos menores, isso acabará em pizza. Como acabou o mensalão, parece que acabou o mensalão, isso vai acabar em pizza. Quer dizer, eu estou usando o mundo comentando o que está acontecendo agora e o que pode acontecer depois. Quer dizer, usando o presente e o futuro do presente. Então, são chamados tempos do mundo comentado, certo? Muito bem. Agora, o que o Weinreich fala é que nós podemos usar metáforas temporais, isto é, usar tempos do mundo comentado no mundo narrado, que é o chamado presente histórico, ou até futuro histórico. Eu posso dizer, Cabral navegava pela costa da África e tem medo das calmarias. Desvia então a frota para o ocidente, até que no dia 22 de abril descobrirá uma nova terra, Brasil. Veja que estou usando o presente e o futuro no lugar do passado. Por quê estou fazendo isso? Simplesmente para trazer o passado ao presente. Ou seja, para integrar conceitualmente o passado no presente. Eu estou comprimindo o passado até o presente. É um processo de integração conceitual, gente.
como aquele da conta de luz. Cada mês que passa essa conta, mas isso é uma espécie de presente histórico, vai? Não é isso? Então você está integrando por compressão o passado no presente, ou até no futuro. Cabral descobrirá uma nova terra, né? Bem, então a função do presente histórico, ou de usar os tempos do presente, os tempos do mundo comentado no mundo narrado, é para criar esse efeito de realidade, essa compressão de passado no presente. Bem, mas eu posso usar também os tempos do mundo narrado no mundo comentado. Você poderia me fazer um favor? Você poderia fazer isso para mim? Ou, voudriez-vous me prêter ta plume? Would you please borrow your pen? Em inglês, francês. Poderias arreglar-me esta hora, por favor? Poderias. Então, estou usando o futuro do pretérito no presente. Então, o tempo do passado numa situação de mundo comentado. Bem, por quê? É claro que a gente sabe por quê. Qual é a funcionalidade disso? É o atrator sociabilidade. Eu quero preservar a minha face e preservar a face da pessoa com quem eu falo. Em vez de dizer, apaga a luz, eu digo, você apagaria a luz para mim? Ou você poderia me apagar a luz? Então, em termos puramente funcionais, vejam bem, falando em linguística, em gramática funcional, eu sei que o efeito de sentido que eu tenho quando uso um tempo do mundo narrado, no mundo comentado, é o quê? Polidez. Esse é um dos objetivos. Nós vamos ver que existe mais um. Agora, a pergunta que se faz é por quê? A gente usa essa pergunta que o Weinreich não responde. Ele só fala, então, a gente tem o metáfora temporal, os tempos canonicamente, se você tem assim, o presidente americano chegou ontem às 8 a Paris. Ao meio-dia almoçaria com Sarkozy, é claro que esse é um emprego canônico. Ele chegou ontem às 8, meio-dia almoçaria. É um futuro do pretérito realmente, é um mundo narrado. Os dois fatos já aconteceram, só que o almoço é futuro com relação a ele ter chegado às 8 horas. Então, o futuro do pretérito. Mas, você me levaria ao cinema amanhã? No shopping, numa loja de roupas. Eu gostaria de ver aquela blusa. É claro que, segundo a explicação do Weinreich, é por polidez que você faz isso. Mas agora a pergunta que a linguística cognitiva faz é, mas por que você está usando esse tempo verbal, que diabo? Então, nós vamos ver. Bom, atrator, sociabilidade, proteção da face, já falamos. Veja que em orações condicionais, você usa o futuro do pretérito. Se eu ganhasse na loteria, compraria um carro importado. É claro que aí continua sendo o futuro do pretérito, porque primeiro você precisa ganhar na loteria para depois comprar o carro. Certo? Se eu ganhasse, compraria um carro importado. Então, o que acontece? Nós temos aí novamente um atrator contiguidade. Porque nós temos um uso muito comum e muito frequente entre orações condicionais e orações principais com o verbo do futuro do pretérito. O que é uma condição, gente? Uma condição, o que é? É uma causa hipotética, não é isso? É uma causa, se eu ganhar, eu compro. Bom, causa, portanto, eu ganhar. Mas não é uma causa real, portanto, é uma hipótese. Então, assim como de telefone e celular, você passa por integração, você integra conceptualmente telefone e celular e fala o celular, significando telefone e celular, compraria no contexto com oração condicional, passa a significar hipótese. Veja, interessante, você me levaria ao cinema, você pode até, se você quiser, repor a oração condicional. Você me levaria ao cinema amanhã? Se você puder, é claro.
ou se você pudesse. Ou eu gostaria de ver aquela bolsa, se você pegasse para mim, ou se você pudesse pegar para mim. Isso fica implícito quando você fala de uma maneira polida. Eu poderia chegar mais tarde amanhã, se você concordar, é claro. Você pode até dizer isso. Fica implícito. Então, no fundo, esse uso metafórico do futuro do pretérito, do mundo comentado, com a função de polidez, pode ser descrito a partir do mecanismo de integração conceitual pelo atrator com antiguidade. É um processo de adaptação, gente. Linguagem é um sistema adaptativo complexo. Então, nós estamos adaptando. Qual é o problema? E aí, o que acontece? Em registro formal, eu até posso dizer informal. Se eu ganhasse na loteria, eu comprava um carro importado. Então, você também pode dizer: eu queria ver aquela blusa, se você me mostrasse. Também. É uma outra forma. Eu queria ver aquela blusa, se você pudesse pegar para mim, por exemplo. Outra adaptação do futuro do pretérito. Uso, e aí eu coloquei uma palavra space builder, para indicar baixa evidencialidade. Quer dizer, space builder é um termo criado pelo Fauconnier, num livro chamado Mental Spaces, chama-se construtor de espaços. Porque sempre que a gente, digamos, lê um texto, na verdade esse texto não tem, o sentido é muito pouco. O sentido imanente do texto é muito pequeno. A gente que constrói o sentido na nossa cabeça, abrindo espaços mentais, a partir de experiências anteriores, nosso conhecimento enciclopédico de mundo, nossa cultura. Se você pega um poema do Fernando Pessoa, uma quadrinha, quase anônima sorris, e o sol doura o teu cabelo. Por que é que para ser feliz é preciso não sabê-lo? Então, você tem uma parte descritiva, né? Quase anônima sorris e o sol doura o teu cabelo. Pois um comentário. Por que é que para ser feliz é preciso não sabê-lo? Bem, veja bem, se eu der esse poema para um computador, ele vai fazer uma leitura estranha. Quase anônima sorris, bom, é mulher, porque é anônima. Sorris e o sol doura o teu cabelo. Bom, pode ser uma mulher, qualquer idade. Mas como ela tem um cabelo só, teu cabelo deve ser velha, bem velha, careca, só tem um cabelo. E o sol está transformando esse único fio de cabelo em ouro. E ela está rindo por quê? De boba. Ela está Alzheimer. Não é isso? Quase anônima sorriso, sol doura o teu cabelo. O único cabelo que sobrou, que ela era careca, velhinha, coitada, o sol transformou em ouro, por algum milagre, sei lá, de alquimia, certo? Mas o que é que nós fazemos? Nós vamos pescar no nosso conhecimento enciclopédico de mundo, que deve ser uma jovem moça loira, porque o sol, né, doura o teu cabelo, quer dizer, o sol bate e fica mais dourado. Então, é uma moça loira que está sorrindo. Então, você constrói essa imagem dentro da sua cabeça. Você atribui esse sentido a esse texto do poema. Não é isso? E o Space Builder é quando a pessoa diz para você, dá alguma dica. Você não consegue abrir um espaço mental se a pessoa não der uma dica para você. Por exemplo, eu digo assim: ele é mais alto do que ele é. Não é esquisito? Ele é mais alto do que ele é. Mas se eu digo, João pensa que ele é mais alto do que ele é, tudo bem? A oração principal funcionou como Space Builder. Construir um sentido que não é a verdade,
objetivamente que ele é mais alto do que ele é, mas é um pensamento dele. Quando eu digo assim, por exemplo, quer ver? Exemplo clássico do Fauconnier. Eu digo, por exemplo, a moça de olhos negros tem olhos verdes. A moça de olhos negros tem olhos verdes. Esquisito. Isso não faz sentido. Mas eu disser, neste quadro, a moça de olhos negros tem olhos verdes. Quer dizer, a modelo tem olhos negros, o pintor pintou o rosto dela, mas pôs olhos verdes. Se eu digo assim, por exemplo, no filme Insônia, o Al Pacino morre no fim, mas no filme seguinte ele consegue salvar a vida de uma policial. É claro que você sabe que uma pessoa não pode morrer e ressuscitar, mas no filme funciona como um space builder. Ajuda você a construir um espaço mental em que isso é possível, porque se trata de um artista que encarna duas personagens em dois filmes diferentes. Então, por exemplo, quando alguém fala Copom aumentaria hoje a taxa de juros, aumentaria é um space builder que constrói na sua cabeça um espaço de baixa evidencialidade. Quer dizer, quando eu falo Copom aumentaria, eu não me comprometo. Se eu digo Copom aumentará hoje a taxa de juros, bem, isso aí é uma certeza que eu tenho, mas eu não quero ter essa certeza. Quero pôr como uma hipótese. Então eu digo Copom aumentaria hoje a taxa de juros. Eu uso o que? O futuro do pretérito, que é uma outra adaptação. Veja, eu tenho dois níveis de adaptação do futuro do pretérito. Primeiro, para aquela funcionalidade de ser algo como polidez. Você faria isso para mim? Se você puder, claro. Quer dizer, eu tenho, do frame da oração condicional, eu tenho condição e hipótese. Certo? Tanto que eu posso repor a condição. Agora, quando eu digo Copom aumentaria, eu fiz uma segunda adaptação, só que aí eu desabilitei ou desintegrei o elemento condição. Deixei só a hipótese. Certo? Eu digo assim, o acusado teria escondido as provas do crime, aqui é passado, inclusive. Se eu dissesse, o acusado escondeu as provas do crime, certeza. Mas o acusado teria escondido, bem, isso aí é uma hipótese. Então, esse teria, ou esse aumentaria, funciona como um space builder, para você construir um sentido de baixa evidência. E eu faço isso por um outro atrator, preservação da minha face. Correto? Então, vejam vocês. Espera aí, para concluir essa parte. Então, vocês têm aí um processo de integração conceitual que eu estou usando, portanto, uma ferramenta para mostrar uma parte que o Weich não mostrou. O Weich mostrou apenas, olha, você pode usar tempos do passado no mundo comentado por questão de polidez. Você faria isso para mim? Would you please? Blá, blá, blá. Tudo bem. Agora a pergunta que eu faço é por quê? E aí pego a ferramenta de integração conceitual por contiguidade e eu vejo que se eu ganhasse, eu compraria. Eu vejo que em orações condicionais eu uso o futuro do pretérito e, por contiguidade, esse futuro do pretérito passa a ser contaminado pela condição e pela hipótese da oração condicional. E eu posso, então, adaptar para polidez. Você faria isso para mim? Se você quiser, você até pode repor a condição. Se você puder, eu poderia chegar mais tarde, se você permitir, e assim por diante. E aí, como eu tenho não só uma hipótese, mas uma condição, mas uma condição hipotética, eu faço uma segunda adaptação, em que eu integro a uma nova forma sintática em que eu desabilito a condição e mantenho apenas a hipótese. Governo aumentaria os impostos. Ladrão teria escondido, blá, blá, blá. Está entendendo? Integração conceitual no nível textual discursivo.
Esse é um texto do Werther de Goethe, Sofrimentos do Jovem Werther. Vocês conhecem essa história do Werther? Werther, esse é um romance do Goethe, escreveu uma história sobre um jovem que vai da capital, da Berlim, ele vai até uma cidade do interior da Alemanha, e lá ele se apaixona por uma mulher que é noiva, e ela também se apaixona por ele, mas ela é noiva, e ele não pode se casar com ela. Então ele vai escrevendo cartas para um amigo, contando desde como surge a paixão dele por ela. Ela se casa, o cara volta de viagem, tá, o noivo estava viajando, né? Ele se casa, o noivo se casa com ela, ele fica curtindo aquela solidão, aquele amor que não podia ser realizado, né? E no final ele se mata. Dizem na época que muitas pessoas na Europa se mataram também, integrando conceptualmente a história do Werther, certo? Bem, então esse é um trecho do Werther. Ele estava numa cidadezinha, todo dia ele arrumava uma desculpa para passar na casa da pessoa a quem ele amava. E um dia ele não pôde. Diz ele: retido por uma reunião a que não podia faltar, não fui à casa de Carlota, que era a amada dele. Que hei de fazer? Mandei lá o meu criado, apenas para ter junto de mim alguém que se tivesse aproximado dela. E com que impaciência o esperei, com que alegria o vi regressar, deu-me vontade de beijá-lo, mas tive vergonha. Conta-se que a pedra de Bolonha, quando exposta ao sol, furta-lhe os raios e fica por algum tempo luminoso durante a noite. Pareceu haver acontecido o mesmo com meu criado. Só o pensar que os olhos de Carlota tinham pousado em seu rosto, nas suas faces, nos botões da sua libréia, no seu colete, fez com que ele se tornasse para mim tão precioso, tão sagrado. Naquele momento, eu não daria o meu criado por 1000 escudos. Eu me sentia tão feliz junto dele, que Deus não deixe você rir de tudo isso, William, seu amigo para quem ele escrevia as cartas. Não são as visões quiméricas que nos tornam felizes? Então você vê e você tem o criado dele, por ter estado presente, a tratou com antiguidade, integra, né, digamos, características da amada dele. Então, por ele ter estado com ela, ele fica importante para ele naquele momento, certo? Então, isso é um exemplo de integração conceptual textual. Outro exemplo, aqui é para o metonímia. Veja, o conselho que o pai dá ao filho, Polônio dá ao filho Laertes, que vai para Paris estudar. Polônio: anda aqui, Laertes, para bordo, o vento se acha no dorso de tua vela, já te reclamo. Vai com a minha bênção e grava na memória esses preceitos. Não des língua aos seus próprios pensamentos, nem corpo aos que não forem convenientes. Celiano, mas evita bastardares-te. O amigo comprovado, prende o firme no coração com vínculos de ferro. Mas a mão não calejes com saudades a todo instante, amigos novos. Foge de entrar em briga, mas brigando acaso, faz o competidor temer-te sempre. A todos teu ouvido, a vós a poucos. Ouve opiniões, mas forma juízo próprio. Conforme a bolsa, assim tenhas a roupa, sem fantasia. Rica, mas discreta, que o traje às vezes o homem denuncia. Nisso, principalmente, são cuidadosas as pessoas de classe e pró na França. Não emprestes nem peças emprestado, que emprestar é perder dinheiro e amigo, e o oposto embota o fio à economia. Mas, sobretudo, ser fiel se a ti próprio fiel. Segue-se disso como dia à noite, que a ninguém poderás jamais ser falso. A Deus, que em minha bênção tais conselhos faça frutificar. Então você vê que está integrando a figura dele, as ações que ele faz, mão, olha lá, língua, ao que fala, coração, mão, ouvidos, a todos ter ouvido, a voz a poucos. E depois integra por comparação, segue-se disso, como o dia à noite, quer dizer, tão normal quanto seguir o dia à noite, que isso vai acontecer. Então, é muito comum em textos esse tipo de integração conceptual entre uma parte do texto e outra parte do texto. Esse ano, a FUVEST
fez uma prova de vestibular, redação? Alguém por acaso viu a prova de vestibular da FUVEST esse ano? Então, era o quê? Uma figura de uma palmeira chamada palma talipote, que viceja, ela entra em florescência apenas uma vez a cada 50 anos. E ela vai morrendo progressivamente e deixa uma tonelada de sementes. E aí então, há essa figura, explicação do que é a palma talipote, e depois uma conversa com o Burle Marx, que mandou plantar essas palmas talipote lá no aterro do Flamengo. Fala assim, Burle, por que você vai plantar isso agora? Você vai morrer antes de ver ela florir? Falei, pois é, vou plantar porque alguém já plantou outras para que eu visse que elas florissem durante a minha vida. Então, o autor da proposta do texto faz uma projeção ou uma integração conceptual dessa figura da palma talipote, daquilo que o Burle Marx falou, que ele está pensando na próxima geração que vai ver as flores, e os políticos atuais. Quer dizer, e as pessoas, e nós como pessoas, né, até que ponto nós somos pessoas altruístas ou não? Se nós, na verdade, temos essa capacidade de altruísmo ou se isso já ficou fora de moda. Ou seja, no fundo é uma proposta para que o candidato ao FUVEST seja capaz de fazer uma integração entre o processo, a figura da palma talipote, o texto do Burle Marx e a capacidade que nós temos, ou não temos, de sermos altruístas. Isso é de pensar não naquilo que a gente pode obter como fruto para a gente, mas naquilo que podemos plantar e que seja fruto para as outras pessoas. Então, é uma integração conceptual também de um texto dentro de um texto. Ok? Bom, gente, então, fico por aqui, estou atrasado já. Quero saber se há alguma pergunta, alguma coisa que você não fazer, e depois a gente passa para a segunda etapa. Depois, tá.